Muito bem. Iniciamos a gravação. Tem mais alguém querendo entrar? Então, antes de começar a apresentar a disciplina, eu vou me apresentar para vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Estão conseguindo me ver direitinho? Sim, professor. Meu nome é Ricardo Bispo. Eu sou graduado em História e Direito pela Universidade Federal do Acre. Tenho especialização, tenho pós-graduação em Direito Tributário pelo CERS, Complexo de Ensino Renato Saraiva. E atualmente sou acadêmico de pós-graduação em Advocacia Civil na Fundação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Eu atuo como advogado, principalmente na área criminal, e atualmente sou juiz leigo no Tribunal de Justiça. E agora professor de Direito. Então, essa disciplina, ela realmente é um pouco complicada, né? Todo mundo, de quem faz administração ou contabilidade, fala, eu tive uma disciplina de direito tributário lá no final do curso, mas não consegui entender muita coisa, não. Então, espero que a gente consiga entender aqui, tenha um bom proveito. Eu vou iniciar mostrando para vocês o plano de curso. Nosso plano de curso, ele está perto de ser reformulado, né? Esse daqui é o plano de curso da disciplina anual. A partir do semestre que vem vai ser semestral, não vai ter mais essa dinâmica anual. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, o plano de curso, e a gente vai conversando sobre ele. Só um momentinho. Peraí, tem mais gente querendo entrar. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos e a todas. Seja bem-vindo, Magno. Obrigado. Então, vocês estão conseguindo visualizar o arquivo aí? Como eu falei para vocês, eu sou o professor Ricardo Bispo, eu sou especialista em Direito Tributário, e a gente vai trabalhar essa disciplina de Direito Fiscal e Tributário esse semestre. Então, aqui, primeiramente, a ementa. Está aqui todo o conteúdo que a gente vai abordar até o fim do semestre. Então, a gente vai até o fim do ano, na verdade. Então, a gente vai trabalhar os conceitos e objetivos do direito tributário, as classificações dos tributos, porque quando a gente fala em tributo, a gente pensa logo em imposto. Mas o imposto é um tipo de tributo. Ele é um dos membros da família, né? Tributo é gênero, do qual imposto é a espécie. Vamos abordar também, durante a disciplina, o Sistema Tributário Nacional, que ele está basicamente inserido dentro da Constituição Federal e do Código Tributário Nacional. Nesse Sistema Tributário Nacional, a gente vai abordar a criação dos impostos, a arrecadação e divisão desses impostos e a fiscalização deles. Então, aqui, dentro da ementa, também temos o conteúdo de competência tributária, qual ente do fisco é competente para criar o tipo de imposto, as limitações constitucionais, os princípios constitucionais e as imunidades tributárias, hipótese de incidência, fato gerado, que são os elementos do crédito tributário. Então, aqui, a disciplina ela foi dividida em 4 grandes tópicos. O primeiro tópico, Sistema Tributário, Fiscal e Administração Nacional. O segundo tópico, tributos, estudar os tributos em si, o que é um tributo, os tipos de tributos. No terceiro tópico, a competência tributária. Tem a gente querendo entrar, só um momento.
E, no final, o crédito tributário, que é a parte mais prática que a gente vai ter da disciplina, que é o que vocês vão ter mais contato, caso venham a atuar na área que vocês estão estudando. Caso vocês venham administrar uma empresa, seja pública ou privada, essa parte aqui é a mais prática, é o que vocês vão ter contato de fato. A avaliação vocês já conhecem, tem a semana certinha da avaliação, são 7 pontos de prova, 3 de trabalho. E aqui, alguns livros que depois eu vou indicar para vocês. Na minha opinião, essa bibliografia aqui está um pouquinho defasada, mas eu vou acrescentar algumas coisas. E estando apresentado o plano, eu vou iniciar de fato o. Pode falar, Vivian. Professor, o horário de início da sua aula é às 8h30 ou 8h15? É 8h20. 8h20. Ah, porque foi mandado para a gente na hora que foi mandado o link, é o horário das 8h15 às 10h15. Aí eu fiquei em dúvida qual o horário de início e término da aula. Ah, tá. O que foi passado para mim era de 8h20 até as 10 horas da noite, né? 20 e Não, 20. é o horário correto da instituição mesmo, esse horário das 8h20 às 10 horas. É esse mesmo. Ah, tá. Pois é, mas a partir das 8 já tô aqui disponível. Acho que tem alguém falando aqui. Boa noite. Sim, Vedrana, eu abri o Classroom, depois eu vou mandar o link. E dentro do Classroom, atualmente, tem só o plano de ensino e o slide que eu vou passar para vocês daqui a pouco. Então, vocês, hoje, só entrando aqui. Hoje é muito mais para eu me apresentar para vocês, apresentar a disciplina e a gente conversar um pouco sobre as expectativas e a ementa da disciplina. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, por que estudar direito tributário no curso de administração? A gente pode pensar, eu não fiz direito, eu fiz administração. Por que eu estou estudando isso aí? Isso é chato. Mas as obrigações tributárias, as relações jurídicas tributárias, elas são inerentes a não só do viver em sociedade, né? É uma coisa que está todo mundo sujeito, como de fato administrar uma empresa, seja ela pública ou privada. Então, eu vou iniciar aqui o slide, né? Eu passei aquele plano de ensino para vocês, que vai estar disponível lá no Classroom. E agora eu vou começar aqui, de fato, o conteúdo. Vou abrir o plano de ensino, perdão, vou abrir o slide. E como eu falei para vocês, eu não consigo ter o retorno daqui do mosaico, nem da minha imagem, nem da de vocês. Eu só consigo ver o meu slide. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, abre o microfone, fala, me chama, que a gente para e conversa, tá bom? Boa noite, Cassiete. É esse aqui. Não, não é isso não. Só um momentinho. Porque tem um monte de gente entrando ainda. Peraí.
Ah, agora deu certo. Pronto. Todo mundo está me vendo? Todo mundo está me ouvindo? Dá para Por ver. favor. Dá para ver, né? Só que eu não estou me vendo, estou vendo só o slide. Então, em primeiro lugar, o que é direito tributário? Direito é o quê? Para começo de conversa. O direito é o conjunto de normas e princípios que organizam a vida em sociedade. Então, de maneira geral, direito é isso. Normas e princípios que orientam o bem viver, orientam a sociedade. Então, direito tributário são um conjunto de normas e princípios que orientam a relação tributária. E quais são os objetos dessa relação tributária? A criação, a arrecadação e a fiscalização dos tributos. Tá, mas o que é um tributo? O que seria? O artigo 3º do Código Tributário Nacional... Professor, desculpa. O senhor está avançando os slides? Sim. Não É está porque aparecendo, a gente não? está na primeira página ainda. Eu acho Né? que o senhor tem que colocar para expandir. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho esse slide em PDF, eu vou abrir ele em PDF, que é melhor, que aí eu tenho certeza. Tem mais gente querendo entrar. Calma aí, que a nossa primeira aula tá... As próximas vão ser mais dinâmicas. Agora, dá para ver? Peraí que tem gente entrando ainda. Agora dá para ver. Tá dando, professor. Peraí que tem gente querendo entrar ainda. Pronto, paramos aqui. O que é direito tributário? O que é direito? Direito tributário, conjunto de normas e princípios que organizam a relação jurídico-tributária. E o que é essa relação jurídico-tributária? Em primeiro lugar, o direito tributário organiza a criação, arrecadação e fiscalização de tributos. E o que é um tributo? O Código Tributário Nacional, ele traz no seu artigo 3º uma definição para a gente. Então, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. A gente tem aqui 4, 5 frases que exprimem muito conteúdo teórico, muitos conceitos, muitos princípios, que é o que a gente vai abordar durante toda a disciplina. Então, em primeiro lugar, é uma prestação pecuniária. Pecúnia, dinheiro. Compulsória, é obrigatório. Então, ele coloca, o próprio Código Tributário Nacional, ele coloca que o tributo ele não constitui uma sanção de ato ilícito. É diferente, por exemplo, eu tenho um carro e eu avanço sinal vermelho e eu sou multado. Essa multa ela não tem natureza tributária, porque ela é uma sanção ao ato ilícito. Mas só o fato de eu ter a propriedade de um carro, eu tenho que pagar IPVA, que é um tributo. Então, eu não fiz nada de errado, mas só o fato de viver em sociedade, eu tenho que pagar impostos, tenho que pagar tributos. Então, em moeda ou cujo valor possa exprimir, porque na história da humanidade, consequentemente, na história do direito e do direito tributário, já se cobrou impostos em cima daquilo que a pessoa produzia, por exemplo, um produtor rural que produz, seja lá o que for, milho, maçã, carne, então ele tinha que pagar uma parte daquela produção para o fisco, que poderia ser o rei, poderia ser o imperador, poderia ser qualquer outra pessoa que tenha o poder de tributar, qualquer um que exerça a função de Estado naquele momento. Então, o Código Tributário Nacional ele vem dizer que o imposto no sistema tributário nacional brasileiro tem que ser em moeda ou em algum título que a pessoa possa auferir valor. Por quê?
Porque é possível, a gente vai ver lá na frente, na parte de crédito tributário, que é preciso fazer compensação quando a gente tem um título da dívida pública, um precatório, por exemplo. Ganhei um processo contra o Estado, tenho lá um precatório para receber de 20 mil. Aí minha empresa está devendo um monte de impostos, ou então eu mesmo estou devendo um monte de várias situações aí, eu posso compensar isso daí. Então, eu não paguei, de fato, em dinheiro, a gente trocou, né? O Estado me devia, eu devia o Estado, a gente trocou. Então, é instituído por lei, é o princípio da legalidade, aí do direito tributário. Não pode um governante, né, instituir por conta própria um imposto, da mesma forma que ele também não pode tirar. Então, quando alguém faz alguma campanha política, alguma coisa, fala, vou diminuir os impostos. Não é bem assim. Tem vários fatores envolvidos. Mediante uma atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, é uma atividade vinculada. Da mesma forma que as pessoas não têm a opção de não pagar impostos, o Estado também não tem a opção de não cobrar. O auditor fiscal, quando você vai vender um imóvel, vou lá passar a escritura pública, ele não pode dizer, é um imóvel tão pouquinho de dinheiro, tão pouquinho o valor dele, não vou cobrar o ITCMD, não. Não, é vinculado, né? Então, basicamente, tributo é essa prestação pecuniária, compulsória, em dinheiro, que não constitui uma sanção e que tanto a população é obrigada a pagar, quanto o Estado é obrigado a cobrar. Então, o nome da disciplina é direito fiscal e tributário. Mas o que é fisco? O que é fiscalizar? Né? O fisco nada mais é do que a atividade tanto de cobrar o imposto ou tributo qualquer, quanto de fiscalizar se as pessoas estão pagando mesmo, estão pagando direitinho. Fazendo aqui a analogia, botei o símbolo da justiça aqui, era como se fosse o quê? Não só no direito tributário, mas qualquer relação de direito. Tá vendo que o símbolo da justiça é uma mulher segurando uma balança e uma espada. O que é a balança? A balança é o direito, é dizer quem está certo e quem está errado. É a ponderação, é a lógica, é o conhecimento jurídico. E a espada é para bater em quem não segue o direito. Então, o direito tributário é aqui a balancinha, o que a gente tem que pagar, como é que tem que pagar, quanto que é que tem que pagar. E o fisco é a espada, que quem não pagar vai pegar uma espadada. Então, qual que é o nosso objeto de estudo? Além, claro, do tributo, o que a gente vai estudar é a obrigação tributária, que é o que todos nós temos, pessoas físicas, pessoas jurídicas, que é o que vocês vão ter que lidar como administradores. Então, quais são os elementos que compõem essa obrigação tributária? Em primeiro lugar, o fisco, que é o sujeito ativo, e o contribuinte, que é o sujeito passivo. Uma relação jurídica, principalmente obrigacional, que é o caso da obrigação tributária, você sempre vai ter um sujeito ativo e um sujeito passivo. O sujeito ativo é aquele titular do direito. É aquele cujo qual o sujeito passivo tem que se submeter a ele. É aquele cujo é o titular do direito e o sujeito passivo que ele tem que se submeter. E, então, o objeto de uma obrigação sempre vai ser uma prestação humana. E essas prestações, elas são obrigações de dar, de fazer ou de não fazer. No caso aqui, uma obrigação de dar, de entregar. Entregar o quê? O tributo. Então, Professor, pois não. o senhor pode aumentar um pouquinho a tela para me ver melhor o slide? Tá bom. Tá aqui. Tá conseguindo ver melhor?
Sim, mas agora tá melhor. Tem gente querendo entrar ainda. Peraí, só um momento. Bem-vindo, César. Vamos lá. Então, continuando. Isso daqui é o nosso objeto de estudo. Isso aqui. Obrigação tributária. Então, entre o sujeito ativo e o sujeito passivo, vai ter sempre boa noite, Heloína. Entre o sujeito ativo e o sujeito passivo vai ter sempre uma relação jurídica e um objeto. Agora aqui, aqui nós vamos fazer uma pequena discussão política aqui. Aqui é uma brincadeira, né? Antigamente o imposto era cobrado dessa forma. Você lembra lá já assistiram aquele filme Coração Valente? Ali era o domínio dos ingleses sobre os escoceses, e os escoceses tinham que pagar altos impostos, e quando não pagam, vem um monte de cara no cavalo e toca fogo em tudo. Isso daqui são ideias que se propagam, principalmente hoje em dia, de que o imposto é roubo, de que é injusto o Estado tomar nossos bens, de que seria possível viver em uma sociedade sem a presença estatal, sem a cobrança de impostos, é uma sociedade anarcocapitalista. O que vocês acham? O imposto é roubo? Não, o imposto não é roubo. Precisa ter imposto para manter o Estado, o governo, né? Só que, claro, tem que ter vamos dizer, uma norma melhor, uma tributação melhor, né? Não é só tirar, e a gente não vê a cor, né? Porque ele é recolhido para uma coisa e acaba não acontecendo, né? Sim. Os fins, né? Não acontece. Se o imposto for aplicado de uma forma correta, o dinheiro do imposto for aplicado de uma forma correta, não é roubo. Agora, se não é, se ele for corretamente, né, tá tudo certo. Mas, né, não é. Enfim. Pessoal, depende da visão de cada um, né? O imposto, ele é considerado uma forma de vida de um Estado, né? O Estado, ele vive baseado em impostos. Mas ele tem que ser destinado para benefício da população, né? Seja na saúde, educação, segurança. Da forma que o imposto é considerado um roubo, é justamente isso, que a gente paga, mas não vê o retorno que é de direito. Justamente, foi o que eu quis falar. Professor, no meu caso, eu acredito que não é roubo porque, além de ser uma forma do Estado arrecadar recursos, né, que tem dois tipos, né, tem a receita originária e a derivada. E aí, como o imposto está dentro de uma delas, não lembro qual é, eu acho que é a derivada, né, porque vai, como é que eu falo, vai explorar o patrimônio do contribuinte, né. E aí o imposto ele não é roubo porque ele tem uma característica que é o caráter pessoal de cada indivíduo, né, então ele segue ali valores de acordo com o lucro de cada de contribuinte. Sim. É um dos princípios que vão reger os impostos, né? Até nessa brincadeirinha que eu coloquei aqui, né? Eu não vou pagar, é injusto e tudo mais. Hoje, a ideia que se tem é que a população, no Estado democrático de direito, a gente está se autotributando, porque fomos nós que criamos o imposto que a gente paga, através dos representantes que a gente elege.
Então, tecnicamente, fomos nós que criamos esse imposto, a alíquota, a base de cálculo, tudo. Né? Então, como vocês já adiantaram, né, o imposto não é só um imposto, né? A gente fala de imposto, mas na verdade é o tributo de maneira geral. O tributo, ele é inerente à existência do Estado. Sem... aqui a gente entra numa discussão de teoria política de que o Estado ele deve ou não existir. Né? Vocês acham que a gente poderia viver sem Estado? Vocês acham que a sociedade viveria bem sem um poder instituído? O que vocês acham? Qual é a opinião de vocês? Eu acredito que não, porque como é que vai governar? Como é que vai... como é que eu vou dizer? Tem que circular tudo, tem que acontecer. E se não tiver governo, se não tiver Estado, nada funciona, né? Tem que ter os governantes. Sim. Então, ó, essa frase aqui em latim significa o homem é o lobo do próprio homem. Sem Estado, o Estado ele está aí, né? O Estado, não o Estado do Acre, mas o Estado de maneira geral. O Estado como entidade. Sem o Estado, né, alguns teóricos, principalmente os chamados contratualistas, acreditam que o Estado ele surge para evitar que os seres humanos matem uns aos outros. Então, para Thomas Hobbes, o homem ele é mau por natureza. Ele é mau por natureza e sem um poder instituído, sem um controle, vai um tomar as coisas dos outros, vai viver um caos, porque o homem é um lobo do próprio homem. Então, para Thomas Hobbes, o Estado ele deve existir para garantir a vida, para que as pessoas não matem umas às outras. Depois de Hobbes, o filósofo, o pensador que se destaca é John Locke. Já para o John Locke, o homem ele não é necessariamente mau por natureza, mas é uma folha em branco. Ele pode ser mau ou pode ser bom, depende da criação dele. Mas, mesmo assim, é necessário que haja um Estado para evitar que as pessoas tomem as coisas das outras. Então, se para Hobbes o Estado ele deve existir para garantir a vida das pessoas, para o Locke o Estado deve existir, sim, para garantir a propriedade, porque garante que as pessoas tenham um direito de ter propriedade de algo. E já mais para frente, já mais avançando na história, avançando na teoria política, a gente tem, por último, o Rousseau. Já o Rousseau acreditava que o homem é bom por natureza, que ele é bom, em estado natural ele é bom, que ele não mata uns aos outros, não toma o que é dos outros, e que a sociedade é que o corrompe. Então, o Estado, ele deve existir para garantir a liberdade dos homens, que a gente possa ter alguma coisa, né? E tem que também promover o bem-estar das pessoas. Então, seja qual for o objetivo do Estado, ou por que ele nasce, ele precisa existir. Né? Vocês concordam? Eu perguntei se vocês concordam. E até os liberais mais clássicos do pensamento político, acreditam que deve existir um Estado mínimo. E esse Estado mínimo seria o quê? Seria a construção de bens de uso comum, seria o quê? Uma estrada, uma ponte, a administração da justiça. Você precisa ter um juiz, funcionário público, um cartório
que seja público também, porque se for particular, o cara pode comprar e querer tudo para ele. E a segurança pública. A segurança, ela tem que ser pública. Né? A gente tem educação privada, a gente está aqui na instituição de ensino privado. A gente tem saúde privada, mas a segurança, a gente também tem a segurança privada, mas a gente tem que ter a segurança pública. Para quê? Para garantir todos aqueles objetivos que eu falei anteriormente. A segurança, a vida, a propriedade, a liberdade. Então, isso daí, o que é o Estado? Nós, cidadãos, seres humanos, abrimos mão de parte da nossa liberdade e dos nossos recursos em nome de um bem maior, de um bem comum. E abrir mão de parte dos nossos recursos é isso, é o tributo. Então, como a maioria de vocês concordam, imposto não é roubo. E o Estado é um mal necessário. A gente não vive do jeito que quer. A gente não vive em estado natural. Então, é aí que entra a nossa disciplina, o nosso objeto de estudo. A relação jurídico-tributária, o tributo e o porquê das pessoas pagarem tributo e do Estado cobrar. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida nessa primeira parte da disciplina? Quer acrescentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Tá tranquilo, professor. Então, a gente aceitou de maneira forçada ou não, que para viver em sociedade a gente tem que abrir mão de parte dos nossos recursos. E muitos concordam, a maioria concorda, que os impostos são altos e a gente, às vezes, não tem um retorno esperado. Então, aqui eu trouxe um exemplo de como a carga tributária é alta no nosso país. Então, por exemplo, no custo total de um produto como a gasolina, a gente tem 45% de imposto. Desses 45, 29% é um imposto estadual, ICMS, 16% são impostos federais, e o restante são lucro das revendedoras, e também o acréscimo de álcool, né, de etanol no combustível. Então, o imposto ele está aí inerente à vida em sociedade. Até brincas que a gente só tem duas certezas na vida. Uma é a morte e a outra é a cobrança de impostos. Até quando a gente morre, a gente paga imposto. A Emília saiu. Até quando a gente morre, a gente paga imposto, né? Então, tudo que a gente faz na sociedade, a gente está pagando. E é o custo que a gente tem de viver em um Estado democrático de direito. Aqui eu trouxe outra discussão política também. Vocês já ouviram falar na curva de Laffer? Alguém já ouviu falar? Já ouviu falar? Eu não, professor. Então, ainda tratando desses conceitos introdutórios e do porquê da existência de impostos, e por que tem que pagar, e como que paga, a gente muitas vezes se pergunta qual que é o limite. Dentro dos princípios do direito tributário, a gente tem o princípio do não confisco, que é o quê? O imposto ele não pode ser maior do que o bem que tu está adquirindo. Então, o IPVA, por exemplo, o IPVA, ele é 3%, ou é 1,5%, agora eu estou confundindo com o IPTU, né? Mas eu não vou tratar desse imposto específico, a gente vai falar disso aí. Ele é 3%, por exemplo, 3% em cima do valor venal
do veículo. Então, ele tem que ter um limite, né? Se ele fosse, por exemplo, 90%, tu compra um carro e 90% desse valor tem que pagar anualmente para o Estado. O que as pessoas iam fazer? Não iam mais comprar carro. Então, quando a gente questiona qual que é o limite, a gente tem esse limite principiológico, esse limite técnico, que é o princípio do não confisco, de que o imposto ele tem que ser uma alíquota razoável, tem que ser algo que não vá te deixar pobre, tomar todos os teus bens, tem que ser proporcional, assim como, por exemplo, o imposto de renda. Quem ganha mais, paga mais. Tem gente que nem paga. Quem ganha até R$ 1.900 por mês, 1.800 e alguma coisa por mês, não paga imposto de renda. E aqui a curva de Laffer, já finalizando essa questão política dos tributos, é uma teoria que um economista do governo do Ronald Reagan, lá nos Estados Unidos, lá no começo, no final dos anos 80, ele desenvolveu que ele entendeu que há uma projeção entre o quanto se cobra e o quanto se arrecada. Então, se o Estado cobra zero de uma atividade econômica, ele vai lucrar zero. Mas se ele lucra, por exemplo, 10%, ele vai lucrar X%. E se ele lucrar, se ele cobrar tudo, 100%, ele vai lucrar quanto? 0%. Porque tem que ter um equilíbrio. Tem que ter uma zona aceitável de o que é permitido tributar. Porque se eu produzo e o Estado toma 100%, o que vai acontecer? Não vou produzir mais nada. Não vou ter nada, o Estado toma tudo. Então, há um limite, não só teórico, constitucional, principiológico, mas um limite mercadológico também para a cobrança dos impostos. E durante a disciplina, a gente vai estudar qual que é a lógica de cada tributo desse. Então, já adiantando um pouco, no final da disciplina, a gente vai estar dominando isso daqui. O que é isso daqui? É a linha do tempo da obrigação tributária. A gente tem aqui a hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária e o crédito tributário. Entre a obrigação tributária e o crédito tributário, tem uma atividade administrativa, que é ato privativo dos auditores fiscais, dos concursos mais concorridos, mais atrativos do Serviço Público Nacional, que é o lançamento, que é o fisco, é o Estado, falando para você o que você deve e quanto você deve. E isso daí vai constituir um crédito tributário, que é a partir do momento da constituição do crédito tributário, o Estado passa a ter um crédito, você passa a ter um débito, e ele pode exigir isso daí através de uma execução fiscal. E a execução fiscal é aquela alegoria que eu falei para vocês no começo, da espada. O Estado pode ir lá e tomar teus bens. Se você não paga o IPTU, o Estado ele pode tomar a tua casa. Ah, mas a casa é minha. Não, mas aí você tem a obrigação de pagar impostos. Então, ainda nessa relação jurídica tributária, a gente tem uma cobrança administrativa e uma cobrança judicial. E tudo isso daí, vocês vão ter contato. Estão tendo agora. Quem paga imposto de renda está tendo que declarar aí até o fim do mês. Né? Então, superada essa questão do
dos conceitos e objetivos do direito tributário e fiscal, a gente vai passar, não esperava passar tão cedo, para os tributos em espécie, né? Como eu falei anteriormente, o tributo é uma família cujo o imposto é um dos membros da família, a taxa, a contribuição de melhoria, o empréstimo compulsório e as contribuições sociais fazem parte. E a gente vai estudar todos os pormenores de cada uma dessas espécies de tributos. Uma coisa que o senso comum, eu vejo falar muito, fala, poxa, eu pago o IPVA e a rua está cheia de buraco, né? Mas, assim, tratando agora da primeira espécie de tributo que a gente vai abordar, que é o imposto. O que é o imposto? O imposto, ele é um tipo de tributo que ele não está vinculado a uma contraprestação. Você paga e o Estado usa como ele bem entender, da forma que ele precisar. Então, eu pago o IPVA e ele vai para o cofre geral de receitas do Estado. Ele pode pagar professor, pagar político, comprar material para repartição pública e assaltar a rua. Então, é um tributo que... Deixa eu desligar aquele slide aqui. É um tributo que não tem uma destinação específica. Então, quais são os principais impostos que a gente tem? Federal, a gente tem o imposto de renda, o imposto sobre importações, o imposto sobre exportações e o ITR. O ITR é parecido com o imposto com o IPTU, só que do imposto territorial rural. Então, quando o imóvel ele é rural, cobra-se ITR. Quando o imóvel é urbano, cobra-se IPTU. Então, federal, a gente tem esses principais impostos. Estadual, quais são os principais impostos que a gente tem? ICMS, que é o imposto sobre circulação de qualquer mercadoria. Então, toda mercadoria que os comerciantes compram, qualquer um compra aqui, ele passa lá na cucandeira, paga o imposto. Arroz, feijão, gasolina, tudo que a gente compra, todo produto que a gente compra, incide esse imposto estadual. Qual é o outro principal imposto que a gente tem estadual? ITCMD. O ITCMD é um imposto sobre causa-mortes e doações. Então, quando a pessoa morre, os bens dela passam, obviamente, para os herdeiros. E em cima essa transação entre o bem passar do espólio para os herdeiros, nessa modificação de titularidade, o Estado está lá cobrando. E quando você faz uma doação também, a doação de até 20 salários mínimos, ela não precisa ser registrada. Acima disso, ela é registrada e cobra o imposto também. Qual que é o outro principal imposto do Estado? IPVA. Ter a propriedade de um veículo automotor pressupõe pagar um imposto chamado IPVA. Outro imposto, já agora do ponto de vista do fisco municipal, quais são os principais impostos municipais? IPTU, ISS e ITCMD. Isso daí que eu tô falando vai ter tudo no material lá no Classroom. A gente está aqui só fazendo uma conversa introdutória da disciplina, né? O IPTU, ele é um imposto territorial urbano.
ele é mais caro se não tiver ninguém morando lá, se você tem um monte de terreno para fazer especulação, o IPTU o imposto cobrado sobre esse terreno, ele é mais caro. Então, cumprindo também a função social da propriedade, de que as propriedades, os imóveis, eles têm que existir para que as pessoas utilizem ele de forma de promover o bem social, não só para deixar ele lá para especulação financeira, porque os impostos, os tributos, ele tem as suas funções fiscal e parafiscal. Ou seja, ele não existe, desculpa, única e exclusivamente para adquirir receitas para o Estado. Ele também é uma forma de promover a economia ou inibir certas práticas. Por exemplo, o imposto para você comprar cigarro é super alto, é bem mais alto do que você comprar outro tipo de material, arroz, feijão. Então, os tributos também têm essa função de inibir o consumo, a aquisição de certos bens. O imposto sobre importações, imposto sobre exportações, quando o governo quer que tal produto seja mais importado ou seja mais exportado, ele pode manipular isso daí através da modificação de alíquota. Fica mais caro você adquirir aquilo ali, sendo um imposto mais caro, mais barato sobre aquela alíquota. Então, diferente a nossa segunda espécie agora de tributo, que a gente vai falar nessa introdução, é a taxa. Diferente do imposto, a taxa, ela pressupõe uma contraprestação. Então, a taxa, quando você paga uma taxa, você está ou adquirindo um serviço público ou poder de polícia. O poder de polícia é a atividade estatal que vai limitar a atuação do particular. Então, por exemplo, você emitiu um alvará de um bar, emitiu um alvará de um consultório odontológico. Você tem que pagar uma taxa para a administração pública e ela vai autorizar você utilizar aquilo ali ou não. Você vai construir na sua casa, você vai aumentar a sua casa. Então, o município ele vai fiscalizar essa obra e dessa fiscalização e do alvará que ele permitiu ou não você construir, ele vai te cobrar uma taxa. Então, a principal diferença entre o imposto e a taxa é essa. O imposto é um tributo que não exige uma contraprestação, ele é cobrado e vai para o Caixa Geral da Administração. Já a taxa exige uma contraprestação, um serviço específico e divisível. Então, por exemplo, a taxa de emissão de carteira de identidade. O Estado ele te cobra lá aquela taxa e ele sabe o que foi que ele cobrou e quem foi que pagou. Já é diferente quando ele presta o serviço de segurança pública, por exemplo. Você paga os impostos e você espera nunca precisar, né? Mas aí o Estado ele não sabe quem foi que pagou, nem quem é que está precisando. Todo mundo paga e todo mundo usa. Diferente da taxa. Por exemplo, taxa de água e esgoto. Na conta de água lá vem a taxa de água e esgoto. Antes, também tinha a taxa de iluminação pública, que ela era cobrada como taxa. Só que aí, como a iluminação pública, a taxa exige uma contraprestação e nem sempre você tem iluminação pública na sua rua, a jurisprudência mudou o entendimento de que a contribuição da energia elétrica seria uma taxa. E a gente vai tratar isso mais lá na frente, mas de qualquer forma, o que era considerado taxa, que era a energia elétrica, hoje ela é uma contribuição especial. Então,
Então, você paga lá na conta de energia, e por mais que na sua rua não tenha, em algum lugar você vai ter energia, a iluminação pública, então entende-se que houve a contraprestação. É a COSIP, né, professor? Exato, é a COSIP. Antes era cobrada como taxa de iluminação pública, mas aí se criou esse embaraço jurídico justamente disso daí. Como que taxa? Ela exige uma contraprestação e na minha rua não tem iluminação pública. Então mudou-se o entendimento, se criou-se essa nova espécie de tributo, COSIP, que é uma contribuição especial. Então, a nossa... Vocês têm alguma dúvida sobre imposto, sobre taxa? Lembrando que isso aqui é uma aula introdutória, que a gente vai tratar isso mais a fundo, lendo o Código Tributário Nacional. A gente vai abordar também os impostos e demais tributos na Constituição Federal. Inclusive, eu queria pedir para vocês que nas próximas aulas tivessem com a Constituição ou com o Código Tributário Nacional. Pode ser impresso, pode ser no celular, pode ser no computador, para a gente ler alguns artigos do CTN e da Constituição Federal. Então, a próxima espécie de tributos que a gente está aqui exemplificando, tendo uma conversa inicial aqui, são as contribuições especiais. As contribuições especiais são cobranças que têm natureza tributária, portanto, seguem aquela regra que a gente falou no começo da aula, do artigo 3º, e que não pressupõem, na verdade, um serviço público, mas uma contribuição para uma atividade social. Por exemplo, as contribuições previdenciárias. As contribuições previdenciárias, elas têm natureza tributária e são uma contribuição especial. Por quê? Porque é obrigatório pagar, todo mundo, funcionário público, empregado de empresa privada, tá lá, em cima do seu salário vai ter uma porcentagem que você vai pagar para a Previdência. Então, tem outras contribuições que as empresas que pagam, PIS, COFINS, que também são valores que vão financiar programas sociais. O que tinha antigamente, que era o imposto sindical, que foi abolido pela reforma trabalhista. Tem também as contribuições que vão para o Sistema S. Então, essa daí é a terceira modalidade de imposto que a gente vai trabalhar e que está previsto no Sistema Tributário Nacional, que é uma contribuição obrigatória e que vai financiar não necessariamente o serviço público geral, mas uma atividade essencial, especial. Tem também... Professor, no caso daí a contribuição social, né? Isso, contribuições sociais. Mas, então é a mesma coisa de contribuição especial? Sim, porque tem as contribuições de melhoria, os outros dois são tanto sociais quanto especiais, depende de para onde é que ela vai. As outras duas espécies de imposto que a gente vai de tributo que a gente vai trabalhar é o empréstimo compulsório e as contribuições de melhoria. Então, tanto social quanto especial depende da natureza do fato gerador. A gente vai tratar mais à frente o que é fato gerador. Tem-se uma discussão jurídica de qual seria a natureza do FGTS. O FGTS, ele é uma contribuição especial, ele é um imposto, ele é... Hoje, o entendimento é que ele é uma contribuição especial. Tanto é que, quando o Estado ou uma empresa qualquer não paga o FGTS, e a empresa é condenada, não é uma obrigação de pagar, é uma obrigação de fazer, de entregar. Por quê? Porque é um tributo. Então, até aqui, trabalhamos 3 espécies de tributos. Trabalhamos, não.
abordamos aqui introdutoriamente impostos, taxas, contribuições especiais ou sociais. A terceira modalidade de tributo que eu vou aqui conversar com vocês é a contribuição de melhoria. A Constituição prevê, e o Código Tributário Nacional também prevê, que caso o serviço público, caso o Estado promova uma melhoria uma melhoria substancial ao redor do seu imóvel, por exemplo, e esse imóvel valorize, é possível cobrar um imposto em cima do que ele valorizou. Então, vamos supor que a gente mora por exemplo, ali do lado perto ali do, poxa, esse exemplo que eu ia usar é velho, porque o Parque da Maternidade está destruído. Mas quando eu estudei, era o Parque da Maternidade. Ali era só esgoto, aí criaram o Parque da Maternidade, aí a residência da pessoa valorizou. Valia 100 mil, agora vale 150 mil. Aí o Estado vai lá e fala, ó, por causa da melhoria que a gente fez ao redor, é um tipo de imposto de tributo que está previsto na legislação e que também foi objeto de várias ações judiciais, porque o entendimento que se tinha antes é que ele podia pegar toda a melhoria. Agora está limitado a 3% da melhoria, em cima do que valorizou do imóvel. E a última espécie de tributo que está previsto na Constituição, no Código Tributário Nacional, são os empréstimos compulsórios. O empréstimo compulsório é o quê? É um dinheiro que o Estado pode te obrigar, o Estado pode obrigar a gente a pagar, para custear ameaça de guerra externa, calamidade pública. Então, vamos supor, passou um furacão, destruiu tudo. Então, o Estado não está em condições de consertar tudo, de arrumar as ruas, de arrumar as pontes. Então, ele pode instituir esse empréstimo compulsório, como o nome já diz, é compulsório. Só que qual que é o problema? Ele é compulsório, mas ele também é um empréstimo. Então, o Estado ele cobra, mas ele tem que te devolver o valor que ele te pagou, que a gente pagou. Então, é um tributo que está em desuso. Que depois do entendimento do Supremo de que tem que devolver o valor certinho que pegou, dificilmente vai ter esse tributo. Porque ele pode aumentar, por exemplo, imposto. Não vai ter que devolver nada. Em vez de fazer um empréstimo compulsório. Então, também podem ser criados novos impostos. Os impostos que já estão todos aí, são os que a gente vai estudar. Essa modalidade de imposto aí. Tem também imposto que pode ser criado, que é sobre guerra. Ele não está aí, obviamente, porque a gente não está em guerra. Mas ele pode ser criado e é diferente desse empréstimo compulsório. Né? O imposto de guerra ele pode ser criado para cobrir os custos da guerra. Então, resumindo o que a gente viu até aqui. O que é direito tributário? Por que os impostos existem? Por que existe Estado? O Estado precisa de imposto. E a gente tem 5 tipos de tributos. Então, nas aulas seguintes, né, falta meia hora ainda para acabar a aula, mas então vou já caminhar para o fim. Vamos ter aulas mais específicas nas próximas sextas-feiras, e onde vamos tratar especificamente, iniciar sobre o sistema tributário nacional dentro da Constituição Federal. E lá vamos abordar o quê? Receitas,
repartições, competência tributária. Eu adiantei um pouco para vocês quais seriam as competências tributárias. Qual ente pode cobrar o quê? Qual ente pode instituir que tipo de imposto? E é interessante que, por exemplo, a União é a única competente para instituir imposto de renda. Mas o que ela ofere com o imposto de renda, ela tem que dividir com os outros entes, com os estados e municípios. Então, por exemplo, o Estado, por exemplo, o Estado do Acre, o que ele arrecada de IPVA, ele tem que dividir metade com o município onde o veículo foi emplacado. Então, tudo isso daí, a gente vai tratar esses pormenores do Sistema Tributário Nacional nas aulas seguintes. Essa aula foi apenas um... Opa, pode falar, Matheus. Só poderia responder as cinco espécies novamente, eu não anotei, ó. Acho que ficou faltando um aqui. Foi? Cinco espécies de Cinco tributos. espécies de tributos, né? Imposto, Isso. taxa, contribuição de melhoria, ou contribuição social, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e... Peraí, agora quem me perdeu foi imposto, taxa, contribuição social, contribuição de melhoria e o empréstimo compulsório. São 5. Ok, professor, valeu, obrigado. Valeu. Então, confesso que, perdão para vocês, que eu acabei correndo muito com o conteúdo, é a minha primeira aula com vocês. Sim. Obrigado, Denilson. Acabou que o que eu tinha planejado saiu muito rápido, eu também me apresentei muito rápido, não pedi para vocês se apresentarem também, porque eu acho um pouco clichê isso daí, mas eu vou finalizar a aula fazendo a chamada. Eu vou abrir aqui o portal e vou ver aqui o nome de vocês, mas quem quiser, não vou fazer a chamada não, porque tem 12 pessoas, né? Eu vi no portal aqui que são 40 alunos matriculados, mas quem frequenta geralmente são vocês 12, tem pouca gente mesmo, porque é sexta-feira e tá frio, e é online. Irei me abster dessa resposta, professor. Geralmente a turma tem quantas pessoas? Online, professor, acredito que é essa quantidade mesmo. Mais ou menos varia entre 18, 15, é isso aí. Né? Agora presencial é mais. É mais, né? A turma tem mais de 50, se não me engano. Né? Pois é, aí, ainda mais uma disciplina que, como eu falei, não é do curso, né? É uma disciplina de direito. Aí na sexta-feira, tá fazendo frio, tá online, né? Dê valor, professor, esses alunos aqui, viu? Pessoal, todo mundo tá cacá. Eu vou